Bom, pessoal, boa noite. É um prazer estar com vocês em mais uma atividade da Sociedade Paulista de Infectologia. Como eu acho que vocês já ouviram, né? Nós estamos na 11ª nessa programação de terças-feiras com a Sociedade Paulista de Infectologia. Então, começamos lá desde o início com toda a epidemiologia do Covid, toda a parte virológica, fomos para quadro clínico, tratamento, vacina, mesas excelentes. E a boa notícia é que todas essas aulas estão gravadas, ficam no site da Sociedade Paulista de Infectologia. Então, vocês entram na página, é fácil, pega um buscador, Sociedade Paulista de Infectologia, entrou na página, educação, na aba de Educação Continuada. Vocês podem clicar ali e vocês têm acesso gratuito a toda essa atividade deste ano, assim como os fóruns que já realizamos, Fórum de HIV, o Fórum de Infecções Graves, em unidade de terapia intensiva, resistência microbiana, enfim, são várias atividades, todas à disposição de vocês, e também todas as atividades do Congresso Paulista de Infectologia do ano de 2018. Então, estão todas as aulas gravadas à disposição de vocês. Então, fiquem à vontade, porque realmente esse é um trabalho da Sociedade Paulista de Infectologia de Educação Continuada. Muito bem. Hoje nós discutiremos um tema que tem uma relação direta com esse novo coronavírus, com a Covid-19, mas um aspecto que nos leva para a avaliação do que aconteceu com a microbiota hospitalar com essa pandemia de Covid-19. Então, eu vou apresentar o coordenador dessa mesa, o Dr. Vinícius Ponzio. O Dr. Vinícius é infectologista do Hospital 9 de Julho e do Grupo de Micologia e de Imunodeprimidos da Unidade de Transplante de Medula Óssea do Hospital São Paulo, da disciplina de Infectologia da Escola Paulista de Medicina. Então, o Dr. Vinícius coordenará esse evento. Desejo boa sorte aos palestrantes, ao Vinícius, e muito obrigado pela participação. Vinícius, a partir de agora, por favor, apresente os palestrantes e fique à vontade aí no comando desse evento. Muito obrigado a todos. Olá, boa noite. Obrigado. Eu acho, professor Eduardo, eu acho que é um prazer estar aqui dividindo essa mesa com o Evaldo e o professor Arnaldo. E eu queria agradecer, e eu acho que os temas são temas super interessantes que a gente vai discutir, e queria agradecer todo mundo que está nos ouvindo também. Eu vou falar das duas aulas, e eu acho que um vai para a sequência com o outro, e no final a gente vai discutir. Eu vou organizar as perguntas, e no final eu organizo as perguntas aqui e a gente responde as principais perguntas. Então, falando sobre esse tema da microbiota hospitalar e o COVID, a primeira aula vai ser uma aula sobre bactérias multiresistentes dentro do hospital, que é um problema pertinente, que todo mundo que trata com COVID no dia a dia. E quem vai ministrar vai ser o Dr. Evaldo Stanislau de Araújo. O Dr. Evaldo, ele é diretor da Sociedade Paulista de Infectologista e também ele é infectologista do Hospital das Clínicas de São Paulo. Após o Dr. Evaldo, a gente vai ter a palestra do professor Arnaldo Lopes Colombo. A gente vai discutir um pouquinho sobre as infecções fúngicas nesses pacientes pós-Covid, que é uma coisa que a gente frequentemente também está vendo dentro das UTIs. O professor infectologista é o professor titular da Unifesp, além de ser o meu orientador, que todo mundo aí
já conhece. É um prazer dividir essa mesa com vocês. Então, vamos começar primeiro com o Dr. Evaldo sobre as bactérias multiresistentes. Boa aula para ambos. Obrigado. Queria agradecer o Vinícius pela introdução, queria cumprimentar o professor Arnaldo, o professor Eduardo, cumprimentar especialmente a todos vocês que estão com a gente nessas jornadas, que são muito importantes para fortalecer não só o que a gente discute, mas a sociedade que tem buscado cumprir o seu papel na revisão de temas que nós pensamos sejam relevantes. Bom, o tema que me coube hoje é falar um pouquinho da emergência de bactérias multiresistentes em tempos de Covid. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. E eu gostaria de começar com vocês contextualizando um pouquinho essa questão da Covid-19, que é uma doença viral descrita muito recentemente, virou uma pandemia nesse ano, é uma doença, como a gente está vendo, multissistêmica, que não tem uma terapia específica, ainda não tem uma vacina. O Brasil já é, junto com os Estados Unidos, o novo epicentro global da doença, e a gente tem estratégias de contenção muito aquém do necessário. A gente vive essa situação hoje de novo normal em alguns países já, outros ainda enfrentando o ápice da sua doença, da sua pandemia. E o mundo pós-Covid, ele traz aí uma série de desafios, sobretudo para nós, profissionais de saúde, que estamos muito em foco, com sobrecarga, o mundo presencial e menos globalizado, mais atenção no sistema de saúde, e essa questão do passaporte imune, que foi muito debatida, hoje a gente vê que ela é ainda polêmica e não necessariamente verdadeira, os protocolos de vigilância, novos hábitos, inteligência artificial, medicina de beira de leito, controle das doenças crônicas não transmissíveis, vetores e fatores importantes de complicações, questões de sustentabilidade, quando a gente amplia um pouco para o conceito da ecologia e todos os desequilíbrios e suas consequências, será que vão ser novas ondas? E o que vai vir, né? E na assistência médica, com certeza, uma das coisas marcantes é essa transformação da assistência para a telemedicina, né? Telemedicina hoje é muito presente, e se a gente for ver, a gente pode colocar que a telemedicina em azul claro teve o seu auge na fase que a gente falava todos em casa. Depois a gente começa a ter uma transição para um modelo híbrido do todos em casa e algumas atividades assistenciais sendo feitas. E nessa fase verde que alguns países já vivem, sobretudo da Europa, e aqui no Brasil a gente já começa a discutir, e o Eduardo falava há pouco da reabertura de laboratórios, de ambulatórios, das cirurgias eletivas, que é o pós-pandêmico. Mas mesmo assim, observem que a telemedicina ela diminuiu um pouco a sua incidência, mas ela está ali mantida como uma tendência pós-pandemia. Isso já tem um precedente, que é o projeto ECO, que foi desenvolvido na Universidade do Novo México. Então, a gente vê que telemedicina não é muito novidade, já foi utilizado para doenças muito complexas como hepatite C, originalmente, mas hoje é utilizada no mundo inteiro, tem aí alguns slides, inclusive da África, para doenças importantes como tuberculose. Bom, em relação à resistência bacteriana e Covid, o que a gente vislumbra, né? Infelizmente, na maioria dos serviços, né, a gente vê que colegas médicos bem intencionados até têm feito aí verdadeiros malabarismos com as drogas disponíveis. A gente já teve a oportunidade de discutir aqui nessa jornada da SPI, mas os verdadeiros combos de azitromicina, ceftriaxona, zinco, vitamina, ivermectina, hidroxicloroquina, e aí, mais recentemente, os corticoides, já entrando em fase muito precoce, inclusive em pacientes ambulatoriais, equivocadamente, né? E até mandingas, aí, água benta, dente de alho, enfim. Isso é um problema quando a gente vê essa meta-análise que começa a mostrar o problema das co-infecções bacterianas agudas nos pacientes com Covid-19. Então, de 28 estudos inclusos entre dezembro e março deste ano, dezembro de 2019 e março de 2020, nós tivemos aí cerca de 3.500 pacientes, e na apresentação, percebam que nós tínhamos ali
3,5% dos pacientes com co-infecção. E na evolução da COVID, 15,5% deles com infecção secundária pós-apresentação. Entretanto, 71% dos pacientes com uso de antimicrobiano. Então, esse é um paradoxo que vem acompanhando essa doença viral desde o início. A gente vai ver aqui por quê, algumas das dificuldades, mas há uma desproporção na efetiva detecção de infecções bacterianas e no uso de esquemas antimicrobianos. Quando a gente observa os micro-organismos mais isolados, sobretudo em trato respiratório, a gente tem o micoplasma na frente, mas vocês notem que os números são muito modestos, né? 12 isolados, 8 isolados, 2 isolados, mostrando uma primeira dificuldade, que a gente não fez diagnóstico etiológico, e a gente também vai passar por isso ao longo da nossa conversa. Então, vejam que nós temos micoplasma, hemófilos, pseudomonas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, enfim. Mas números muito modestos, muito pequenos, parece que não houve uma preocupação em se fazer diagnóstico etiológico, pelo menos até esse período muito inicial, até março desse ano. Dos antimicrobianos utilizados, as quinolonas vêm em primeiro lugar, seguidas dos carbapenêmicos e cefalosporinas de segunda e terceira geração, e depois a gente tem ali uma outra gama de antimicrobianos, glinesolida, beta-lactâmicos, macrolídeos, associações de beta-lactâmicos com inibidores de beta-lactamases, tetraciclinas e os glicopeptídeos. Então é interessante que a gente observa que, de certa forma, há um padrão de antimicrobiano amplo, mas, pelo menos até esse início, quinolonas aí liderando e cefalosporinas também com grande destaque. O que acontece, né, nessa revisão para a prescrição de antimicrobianos que foi publicada no Clinical Infectious Disease agora recentemente? Como a gente viu naquela primeira meta-análise, nós temos pouca co-infecção efetiva entre COVID e fungos e bactérias, aproximadamente 8%. Entretanto, aproximadamente 72% dos pacientes utilizando antimicrobianos. Então, esse é um paradoxo que a gente precisa resolver. Houve, em paralelo ao crescimento da COVID e o que aconteceu nos nossos hospitais, que foram completamente modificados, né, para atender essa demanda de COVID, uma redução das medidas de controle de infecções hospitalares, quando a gente mais precisava dessas medidas e do stewardship. E isto que vem a seguir eu considero muito importante, porque dada a gravidade dos pacientes por essa infecção, sobretudo os que são hospitalizados em unidade de terapia intensiva e os mais graves de enfermaria, a gente perdeu parâmetros importantes que a gente utiliza para o uso empírico de antimicrobiano. Então, os sinais vitais, bastante prejudicados pela doença de base. O leucograma, muitas vezes também não ajudando. PCR perdeu também aquilo que nos ajudava. E os exames de imagem, hoje todo mundo já sabe, né? Vidro fosco, aquelas tomografias muito alteradas. Então, de certa forma, o uso empírico do antimicrobiano, sobretudo para o não especialista, ele ficou muito mais permissivo, muito mais na dúvida, eu dou antimicrobiano. E talvez isso justificando esse descompasso entre o que a gente documenta de infecções efetivas e aquilo que a gente tem usado de antimicrobiano. Uma baixa coleta dos espécimes respiratórios para microbiologia, e aí isso explicado pelos riscos associados à COVID, quer dizer, você não quer invadir o teu paciente, você não quer se expor a risco, né? E um lugar especial para a procalcitonina, que tem aí sido, para os hospitais que têm acesso, uma ferramenta interessante para tornar um pouco mais específica a prescrição dos antimicrobianos. Quando a gente faz uma revisão, colocando resistência, COVID, a gente encontra na literatura muito mais reflexões do que já dados objetivos. Então, me parece que a gente vai ver o impacto microbiológico da COVID-19 daqui a pouco. Até agora, ainda pouca coisa publicada. Mas nessa reflexão, nesse editorial do Nature Microbiology, a gente tem uma frase que eu pensei e que eu grifei, que a melhor infecção é aquela que nunca ocorre. Então, uma das coisas que a gente pode fazer para evitar resistência bacteriana, e todo mundo que trabalha com controle de infecção sabe, são medidas preventivas. E eu resgato aqui
uma medida preventiva que é importante. Então, vamos pegar aqui o caso da infecção invasiva por pneumococo. A gente tem aí 3 sorotipos mais comumente encontrados hoje no Brasil, o 3, o 6 e o 19. Né? A gente vê que quanto maior a idade, esses pacientes com Covid-19, que são mais graves, em geral são os pacientes mais idosos, a gente vê que são sorotipos que estão mais frequentes e que podem causar doença invasiva por pneumococo. A gente vê que são sorotipos relacionados com a resistência bacteriana e muitas vezes até com multidroga resistência, né? E que, eventualmente, quando a gente vacina e diminui a incidência dessas doenças, a gente pode reverter essa tendência. Então, percebam que pacientes não vacinados têm mais doença invasiva, pacientes vacinados, sobretudo os mais idosos, diminui a incidência de doença invasiva. Então, lembrando aquele conceito que a melhor infecção é aquela que a gente evita. A gente observa que esses sorotipos mais virulentos, eles têm uma especificidade em TPOC, cardiopatas, diabéticos. Então, há uma superposição deste perfil de pacientes mais graves por Covid, idosos com doenças crônicas, que são mais vulneráveis a bactérias que são agressivas, como no caso aqui a gente está mostrando esse exemplo do pneumococo, e que a gente poderia ter evitado se a gente realmente preservar a nossa cultura de uma prevenção no sentido amplo, que vai desde o estilo de vida saudável, para a gente ter as doenças crônicas não transmissíveis controladas, até manter a vacinação dos nossos pacientes em dia, como isso pode ser feito com as vacinas antipneumocócicas que estão disponíveis. Uma outra questão que é muito importante para a gente lembrar é do antimicrobial stewardship no contexto da COVID. O que acontece? Vocês vejam nessa publicação do Infection Control que mostra que todo mundo, neste momento que a gente começou a viver uma pandemia tão grave, foi deslocado para atender COVID. Então, não houve mão de obra no hospital que ficasse desocupada. Todo mundo foi atender COVID. Seja na fase de preparação, seja na fase de diagnóstico, seja na fase de assistência, mas todos os times de controle de infecção, todos os times de antimicrobial stewardship foram deslocados, de alguma maneira se envolveram com COVID. E aí fica essa dúvida. Será que o foco excessivo nas medidas de contenção à COVID-19 levaram ao relaxamento das outras medidas do controle de infecção? E a gente pode observar que, em alguns aspectos, coisas boas aconteceram e, em muitos aspectos, coisas ruins aconteceram. Então, se a gente for olhar, como é mais ou menos esperado, o aumento da higiene das mãos tem um impacto positivo e diminui a possibilidade de transmissão de agentes multiresistentes, né? As pessoas que ficam em distanciamento social, que ficam mais em casa ou na sua comunidade, longe do ambiente hospitalar, também acabam diminuindo a procura por terapias anti-infecciosas, e com isso a gente prescreve menos antimicrobiano em regime ambulatorial. Entretanto, a grande demanda por isolar esses pacientes com Covid, por EPIs, acabou facilitando, de alguma maneira, a disseminação de germes multiresistentes, que já são parte integrante da nossa microbiota hospitalar. O que a gente teve de favorável também foram as altas, os cancelamentos de procedimentos, a gente invadiu menos esses pacientes, então, com isso, a gente diminuiu as oportunidades de esses pacientes serem colonizados ou infectados por germes multiresistentes. Agora, o consumo dos EPIs seguramente contribuiu e tem um papel importante. No começo, todos lembram da dificuldade que foi a crise que a gente teve com EPIs, isso contribui para a disseminação de germes multiresistentes, né? O uso excessivo, como a gente discutiu, de esquemas antimicrobianos empíricos para possíveis infecções respiratórias também potencializa a seleção de resistência. A telemedicina, eu coloquei aqui em amarelo como um foco de atenção, ela pode ter sido um fator que, de um lado, pode ter ajudado, mas, por outro lado, a falta do exame clínico, a falta de um olhar mais atento, pode ter também contribuído para um uso inadequado de antimicrobianos. A perda do pessoal, a perda da organização institucional de controle de infecção de antimicrobial stewardship também pode ter contribuído para a gente ter mais transmissão de germes multiresistentes. Evidentemente,
que a superlotação das enfermarias, do sistema de saúde, num primeiro momento, com muita dificuldade para atender os pacientes, facilita a transmissão e aquisição de germes multiresistentes, né? E o consumo das nossas estruturas assistenciais, de uma maneira geral, também contribuíram de sobremaneira. Então, vocês vejam que se de um lado, finalmente, as pessoas começaram a higienizar as mãos, de outro lado, a gente teve tantas outras situações que nos transformaram realmente em vítimas fáceis ou da aquisição ou da transmissão dos germes multiresistentes. O que se sabe em relação ao antimicrobial stewardship em tempos de Covid? É muito mais uma carta de intenção, esse é um artigo bastante citado. Então, os antimicrobianos, eles devem ser indicados para os casos graves e com sinais de infecção. Não esquecer de colher as culturas prévias, como a gente viu, de uma maneira geral, colheu-se pouca cultura nos dados publicados na literatura. Devemos reavaliar e interromper o antimicrobiano empírico, não se confirmando uma infecção bacteriana. Assim que possível, fazer a transição para antimicrobianos orais, como a gente faz em qualquer boa prática de stewardship. Lembrar que o menos é mais, duração ajustada ao menor tempo possível. Sempre que possível, a gente tentar dose única diária e com uma cobertura adequada, até para diminuir a exposição dos profissionais aos pacientes infectados. Manter, é muito importante, as medidas de prevenção de PAV, infecções de catéteres, né? As evidências anedóticas da ação da azitromicina na SARS-CoV-2 não justificam o seu uso em todos os pacientes, como a gente vê que foi praticamente em 100% dos pacientes tratados. Os antimicrobianos não devem ser usados profilaticamente para evitar infecções, ou seja, nós devemos fazer diagnóstico. Diferenciar a piora clínica na vigência do antimicrobiano da piora associada à fase hiperinflamatória, de disfunção cardíaca, de um tromboembolismo pulmonar ou da sobrecarga de volume. Então, esses pacientes críticos, eles têm inúmeras razões para eles terem uma piora clínica que não são infecciosas. E se a gente ficar com aquele drive de só pensar em infecção e ampliar esquema e mudar esquema, a gente deixa de fazer diagnósticos diferenciais importantes, deixa de tomar condutas importantes e muitas vezes isso impacta não só na resistência quanto no desfecho. E a gente não pode perder o foco de outras infecções associadas, como, por exemplo, infecção de trato urinário, são pacientes invadidos, pele e anexos, lembrando que são pacientes que ficam normalmente com muita lesão de pele e partes moles. Uma alternativa para lidar com isso seria o OPAT, né? Então, se a gente for ver, os pacientes em maior risco para COVID podem ser muito bem candidatos ao OPAT. Idosos, doenças crônicas, doenças agudas e seus impactos, aquisição da COVID no ambiente hospitalar, transmissão sintomática, né? E lembrar que o risco de multidroga resistência ou piora da resistência, como a gente viu, os PCIHs ficam comprometidos durante a COVID. Então, a gente tem um potencial de falha, de negligenciar sintomas ou terapias. Então, neste momento de crise, talvez, para muitos desses pacientes de pior perfil para a COVID, o melhor ambiente para eles serem tratados seja fora do ambiente hospitalar. Além do que, a gente está num momento de grande demanda, ou pelo menos esteve aqui na Grande São Paulo, Baixada Santista, mas no estado de São Paulo, de uma maneira geral, a gente começa a perceber uma tendência de estabilidade com viés de melhora, mas a gente já teve um momento de grande demanda por leitos e profissionais. E o paciente pode ficar semanas muito invadido no leito de terapia intensiva, ou pior, né? Ele pode ficar numa pronação. Então, uma nova atenção que a gente deve ter são para as complicações pós-Covid, que são associadas à ventilação, então a reabilitação difícil, infecções secundárias, complicações associadas ao decúbito. A gente teve a oportunidade aqui há 2 ou 3 semanas de discutir as infecções de pele e partes moles, as úlceras por pressão, complicações associadas aos catéteres vasculares, urinários, complicações neurológicas com reflexo na micção e outros reflexos, e as complicações trombóticas, ou seja, todo paciente com COVID, além da fase aguda, no pós-COVID, ele é um potencial paciente a ser infectado e com todas aquelas situações assistenciais que a gente comentou, de ter, inclusive, colonização ou infecção por germes multiresistentes. Só para vocês terem ideia, esse é um relato
de um sistema de reabilitação pós-agudo, não é? Então, você tem até 46% dos pacientes com uma doença crítica polineuropática, doença crítica miopática, síndrome pós-UTI, sequelas neurológicas e outras, como, por exemplo, estenose de traqueia, que são coisas comuns que a gente vê nesses pacientes críticos. Então, o OPAT, né, além do stewardship, pode ser ferramentas muito importantes para o manuseio dos pacientes em tempos de Covid. Agora, a dúvida que a gente faz, será que é possível, né? Sim, no domicílio ou no centro de infusões. E aí eu pego aqui carona com o pessoal da oncologia, que publicou um guia de como fazer condução ambulatorial desses pacientes com câncer e quimioterapia em tempos de Covid. E se um paciente com câncer imunodeprimido pode fazer, evidentemente que dentro de um protocolo bem estabelecido, a gente pode deshospitalizar alguns pacientes e fazer também um OPAT com segurança. Para terminar, quais são as mensagens para casa? Então, o mundo e a medicina pós-Covid eles serão muito diferentes, serão mais virtuais, de menos contatos. Os processos serão otimizados, a telemedicina está em expansão, mas durante a Covid nós temos ameaças infecciosas reais. Um uso intensivo de antimicrobianos, muitos deles de amplo espectro e com potencial de selecionar resistência. Dificuldade de estabelecer diagnóstico, porque a gente perde os parâmetros clínicos, laboratoriais e tem colhido pouca cultura. Mais do que nunca é necessário que a gente faça o antimicrobial stewardship. Devemos otimizar a utilização dos leitos e diminuir os riscos, deshospitalizando assim que possível nossos pacientes. Manter as nossas estruturas de OPAT é muito importante e lembrar que depois do Covid, múltiplas e complexas complicações são bastante frequentes. E aí, eu recebi esse meme da minha amiga Aline, que é a jornalista da SPI, né? E o Drauzio, que tem meme de tudo dele, com saudade, né, minha filha? E a gente ainda vai ter saudade de quando eram só as KPCs, porque realmente a Covid nos atropelou, nos dominou, e a gente ainda não entendeu direito o que aconteceu. Certamente, a gente já tem notícias de grupos que estão estudando a microbiota nesse momento, novas publicações deverão surgir, mas nós vimos que nós tínhamos as condições perfeitas para o que se chama, né, de tempestade perfeita da resistência, porque realmente as medidas de controle de infecção, as medidas de uso racional de antimicrobianos ficaram extremamente prejudicadas e a crise de EPIs, a crise de gestão, facilitou muito a disseminação desses germes multiresistentes e como o professor Arnaldo vai falar daqui a pouco, isso propiciou inclusive infecções por patógenos que são patógenos de pacientes imunodeprimidos. Eu devolvo a palavra a você, Vinícius, agradeço a atenção de todos. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então, na hora dos debates. Muito obrigado, excelente aula, Evaldo, agradeço. E agora a gente vai, as perguntas que apareceram eu vou deixar para o final, e agora eu chamo o professor Arnaldo para ministrar a aula dele. Olá a todos, eu inicialmente saúdo os internautas que estão conosco até esse horário, agradeço imensamente por prestigiar tanto a aula do Evaldo quanto a minha, é um prazer estar aqui, parabenizo o Eduardo pela iniciativa, agradeço o Vinícius pela apresentação, e nós vamos falar sobre um tema em que a literatura ainda é bastante incipiente, mas é um tema que seguramente vai nos trazer muita dor de cabeça, que são as infecções fúngicas em pacientes com Covid. Então, esses são meus disclosures, e nós vamos conversar um pouco sobre por que devemos nos preocupar com infecções em pacientes com Covid, e foco em dois cenários diferentes, né? O paciente com sepse, que além de infecções por patógeno muito resistente, eventualmente pode ter uma cândida. Então, quais as condições que justificam o aumento de fungemia, e entre as fungemias, cândida é o patógeno mais frequente. Dada a dificuldade de diagnóstico de candidemia, a sensibilidade de culturas é da ordem de 50% a 60%, isso obviamente não se modifica no paciente com Covid. Então, regras preditoras de candidemia
são muito utilizadas, combinação de exposição a fatores epidemiológicos. Existe uma discussão se essas predições são apropriadas ou não para a Covid, a gente tem que ter uma análise crítica sobre isso. E há o outro cenário, que é o paciente com múltiplas comorbidades, insuficiência respiratória refratária, pós-hiperinflamação, muitas vezes submetidos a imunossupressores e que tem risco para fazer infecção pulmonar e, entre os agentes que causam infecção fúngica pulmonar, aspergilos seguramente é o mais prevalente. Nós vamos discutir o que tem sido visto em relação a condições de risco, o que se sabe dos casos documentados até então e como abordar esses pacientes. Então, veja, esse é uma carta ao editor, agora de julho, alertando que é fundamental a gente estar preparado para co-infecções por fungo nessa população. Mas essa é uma literatura efetivamente ainda muito escassa, trazendo basicamente preocupações. Então, a primeira questão é, pacientes com COVID apresentam dados que nos levem a acreditar que possam ter maior número de infecção fúngica? Esses são informações aqui do Hospital São Paulo. Vejam 735 pacientes escolhidos aqui pelo professor Eduardo. As comorbidades listadas, elas são são vistas em pacientes com candidemia e aspergilos, né? Mais candidemia aqui, diabetes, doença renal crônica, cardiopatia, mas efetivamente também transplante de órgãos. Nós temos um serviço de transplante de rim que transplanta mais de 800 pacientes por ano. A gente tem visto muitos pacientes com transplante renal desenvolvendo COVID grave. Então, esse é um bias dessa casuística, mas doenças crônicas pulmonares, diabetes, obesidade e cardiopatia aparecem em todas as casuísticas. Esses pacientes com múltiplas comorbidades, e sobretudo os idosos, vejam que nessa casuística, 25% desses 735 pacientes internados no nosso hospital tinham mais de 70 anos, eles requerem ventilação mecânica por tempo prolongado. 70% dos pacientes em UTI estavam em ventilação mecânica. Esse índice cai nos hospitais privados, vai a 50% no máximo, e requerem ventilação mecânica por tempo muito prolongado. Nós estamos vendo uma necessidade de diálise, exposição, portanto, a catéter também por tempo prolongado, e todas essas condições, claro, que preocupam em termos de incremento de risco para infecção fúngica. Então, olhando aqui quais os fatores de risco são elencados na análise, de fatores de risco para candidemia, são 5 ordens os fatores de risco: procedimento médico invasivo, ventilação mecânica, catéter venoso central e hemodiálise presentes em pacientes com COVID. A quebra de barreira, ela ocorre sobretudo na barreira cutânea por catéter, mas não no trato gastrointestinal. Isso também pode ocorrer, eu vou comentar isso mais adiante. Existe uma disbiose importante decorrente do uso abusivo de antibióticos, e claro que isso promove múltipla colonização por cândida, alterações de imunidade associadas à idade, corticoterapia, diabetes e imunossupressores, e a gravidade da doença, dias de exposição à UTI. Então, não tem dúvida que esse é um pacote que favorece muito a ocorrência de candidemia. Então, esse é o paradoxo que já foi abordado pelo Evaldo. Então, essa é uma carta ao editor. Numa segunda meta-análise feita, o Evaldo detalhou bastante aquela do Clinical Microbiology Infection, aqui tem uma do Journal of Infection, mostrando exatamente o que ele mencionou, uma desproporção absurda entre o número de indivíduos que recebem antibióticos, e muitas vezes antibióticos de amplo espectro, frente aos casos de co-infecção documentadas sob o ponto de vista microbiológico. Então, além da disbiose, facilitam a translocação, e a translocação do tubo gastrointestinal se acredita ser a porta de entrada para 70% das infecções por cândida. Isso não é diferente no paciente com COVID.
é importante lembrar que o inibidor de ECA2, quer dizer, o receptor de ECA2, que está presente no pulmão, ele é disseminado no organismo, presente em múltiplos outros órgãos, inclusive no trato gastrointestinal. Então, apesar da diarreia ser uma apresentação minoritária, mas há multiplicação de SARS-CoV-2 nos enterócitos, isso leva a alteração funcional, alteração de permeabilidade. A tempestade de citocinas tão discutida, ela também leva à inflamação local, com alteração de permeabilidade, há uma redução nos peptídeos bioativos e, com isso, a possibilidade de crescimento bacteriano, fragilidade nas conexões intercelulares, o que facilita a translocação, e, por último, o jejum prolongado, que muitas vezes associa o indivíduo em ventilação mecânica, leva à atrofia do trato gastrointestinal. Então, aqui a gente tem uma desbiose intensa, a gente tem fatores facilitadores de translocação associados à infecção pelo SARS-CoV-2, e o diabetes, que é muito prevalente nessa população, também se acompanha de alterações do trato gastrointestinal. Alterações de motilidade são conhecidas, sobrecrescimento bacteriano, há uma alteração de microbiota no obeso e no diabético, que acaba sendo facilitadora para o crescimento de patógenos, inclusive cândida, e alteração de permeabilidade por alterações metabólicas induzidas pelo diabetes também facilitam translocação. E o catéter em posição central, por último, sempre presente, não só para infusão de volume em pacientes graves, mas também para realização de diálise, hemodiálise, que é muito frequente na UTI. Então, vejam muitos fatores de risco para a candidemia. A gente não tem dados robustos sobre a incidência e prevalência dessa complicação. Eu estou trazendo aqui a casuística, mais uma vez levantada pelo professor Eduardo, mostrando 35 casos de infecções de corrente sanguínea, de maio a final de julho, no Hospital São Paulo, 7 casos de candidemia, 20%, portanto, das infecções de corrente sanguínea causadas por cândida. Essa não é a nossa série histórica. Eu diria para vocês que houve pelo menos dobrou a ocorrência de candidemia nesse período nos pacientes de unidade de terapia intensiva associados à Covid. Então, não há dúvida que essa é uma preocupação importante. Como eu dizia, quer dizer, como a sensibilidade de hemoculturas é baixa, em torno de 50%, a mortalidade é alta, a gente não tem no nosso meio, na maioria dos hospitais, biomarcadores fúngicos. A galactomanana é uma exceção, mas glucana está presente em poucos hospitais. É muito comum que se faça práticas de terapia empírica com base em regras preditoras. O que eu queria dizer é que nessas regras preditoras, cirurgia, nutrição parenteral e pancreatite são variáveis que são muito protagonistas na definição de risco. Isso não tem nada a ver com o paciente com Covid. Então, essas regras, além de ter um valor preditivo baixo, mesmo fora do contexto de Covid, mas efetivamente auxiliam na escolha de pacientes de maior risco, porque tem um valor preditivo muito baixo, elas não têm validação para ocorrência no cenário de Covid e devem ser avaliadas com muito critério a sua aplicação nesse cenário. Uma vez feito o diagnóstico de uma fungemia por cândida, tal como todos os guidelines escritos nos últimos 5 anos, equinocandinas constituem a opção para terapia inicial, até pela gravidade, múltiplas comorbidades e condições críticas do paciente, independente da espécie. Veja que mesmo para parapsiloses, a terapêutica inicial é essa, até que você controle as condições clínicas do seu paciente e depois se descalona para fluconazol, ou no caso de espécies resistentes a fluconazol, a opção seria uma anfotericina, preferencialmente formulação lipídica. E aí a gente entra na segunda fase da discussão em aspergilose, né? Então, aspergilose, a Europa descreveu
como um problema enorme associado à influenza. A gente aprendeu isso com os europeus. Essa realidade não é a mesma no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, mas na Europa você chega a ter até 25% dos pacientes com influenza grave que necessitam suporte ventilatório na UTI desenvolvendo aspergilos. E quando começou a pandemia de Covid, essa foi uma questão que se levantou. Quer dizer, será que pacientes com Covid apresentam maior risco para aspergilose? E aí sim, há elementos que nos levam a crer que esse também pode ser um problema, talvez não na mesma monta do que para pós-influenza, mas viroses respiratórias interferem e alteram a integridade do epitélio respiratório, mudam a sua eficiência de clearance ciliar para retirar a partícula e patógeno. Com frequência, as formas graves levam a leucopenia, intensa linfopenia, o que, claro, modula de forma negativa a imunidade celular, que é fundamental para conter aspergilos. Algumas comorbidades que são muito frequentemente documentadas em formas graves de COVID são fatores de risco para aspergilose. Exemplo, doenças pulmonares crônicas. Mesmo diabetes também interfere um pouco com a resposta de migração de fagócitos e, com isso, pode causar problema, não é? E, por último, claro, formas graves de COVID demandam abordagens terapêuticas, como ventilação mecânica prolongada, antibiótico terapia, corticoterapia, inibidores de interleucina 6, outros imunodepressores, que aumentam a suscetibilidade do hospedeiro ao aspergilos. Então, sim, têm sido descritos, mas um número pequeno. Uma publicação revendo casos de todo o mundo registrava cerca de 35, 40 casos até o final de julho. Mas, efetivamente, casos de aspergilose invasiva, inclusive no Brasil, um caso documentado em Manaus, tem sido reportado. Então, esse é o esquema já muito discutido com vocês em relação às fases, né? Um esquema teórico das fases de evolução da COVID. A maioria da população se infecta, desenvolve uma resposta imunicelular, nem sequer anticorpos, muitas vezes, é detectável. Os pacientes são assintomáticos ou apresentam poucos sintomas de trato superior, mas há uma parcela aí de 10%, 15% dos indivíduos em que há uma replicação maior viral que pode causar pneumonia, e uma parcela desses 10% a 15% que demandam suporte de oxigênio podem fazer formas graves com hiperinflamação, né? Síndrome respiratória grave, com um aumento exuberante de provas inflamatórias, interleucina 6, dedímero, fazendo uma endotelite difusa que se segue a uma exaustão do sistema imune. Isso já havia sido descrito com outra sepse, e óbvio que isso também acontece no caso da COVID, e esse é um momento de risco para ocorrência de infecções oportunistas, né? Então, essa é uma revisão recente, agora de julho, mostrando 35 casos de CAPA. O que é CAPA? É a aspergilose associada à COVID, aspergilose pulmonar associada à COVID. Vejam que a idade dos pacientes, 2/3 mais de 60 anos, há um predomínio masculino, 8 mulheres apenas em 35 casos, condições de risco, antibiótico terapia em 75% deles, 1/3 corticoide, 1/3 doença crônica e presença de diabetes também. O tempo para desenvolver a aspergilose variável de 6 a 23 dias, mas a maioria dos pacientes tinham mais de 10 dias de internação na terapia intensiva e uma mortalidade da ordem de 63%. O desafio aqui é como diferenciar a colonização de doença, né? Então, pacientes com ventilação prolongada, né, pacientes que tomam em quantidade antibiótico por tempo prolongado, podem se colonizar. Então, o achado de aspergilos pode ser interpretado como colonização ou doença. Essa é o documento de consenso, publicado agora, revisado em 2019,
pelo grupo do Peter Donnelly, em que se sugerem critérios para você diferenciar o indivíduo que tem a doença invasiva daquele só colonizado ou de contaminação. Então, de forma geral, os critérios levam-se em consideração aspectos do hospedeiro, doenças hematológicas, neutropenia, uso de imunossupressores, são elementos fundamentais na avaliação do hospedeiro. Há dados clínicos em que a imagem joga um valor muito importante, então a presença do famoso nódulo com sinal do halo, sinal do ar crescente e dados microbiológicos, entre eles a pesquisa de galactomanana no soro. O problema é que no cenário de pacientes não neutropênicos, paciente em terapia intensiva, esses critérios não funcionam. Então, essa definição ela é interessante para pacientes submetidos a transplantes, pacientes hematológicos, mas para o ambiente de terapia intensiva ela não se aplica. Então, esse é um documento de consenso que está sendo preparado, foram convidados pesquisadores do mundo todo, nós temos participação aqui pela América Latina, em que se discute como avaliar esses pacientes. Então, se listam critérios clínicos, imagem, microbiológicos. E qual seria a ideia? Então, pacientes que tenham febre refratária, insuficiência respiratória prolongada, sem resposta, hemoptise, pseudomembrana ou úlcera no exame de broncoscopia, que raramente é feito, esse é um problema. As imagens, elas nos ajudam um pouco, mas nódulos verdadeiros e múltiplos não são vistos com frequência em COVID. COVID se vê muito o pseudonódulo com aquela formação de vidro fosco, mas sim consolidações de pneumonia. Então, isso aqui não é diferencial, a pneumonia organizada. Agora, lesões cavitadas podem auxiliar no sujeito, no sentido de você suspeitar, e dados microbiológicos, o ideal seria o lavado broncoalveolar, que poucas vezes se obtém por questão de biossegurança, pela possibilidade de formar aerossol e contaminação de equipe. Mas, idealmente, o lavado broncoalveolar com galactomanana acima de 1 seria o critério, visto que a galactomanana no soro acima de 0,5 é pouco frequente em pacientes não neutropênicos. E aqui você teria, então, condições de investigar. Alguns grupos estão trabalhando com secreção traqueal, ao invés de lavado broncoalveolar, mas não se tem um consenso no threshold, no cutoff, a ser utilizado na diferenciação entre colonização e infecção. E, ao final, havendo diagnóstico suspeito, provável, de aspergilos, o tratamento é o mesmo que se preconiza para outras condições, sabendo que insuficiência renal é muito frequente, o uso de voriconazol IV pode ser limitado, o isavuconazol pode ser uma alternativa, ou anfotericina lipossomal. Então, essas seriam as condições de tratamento. E, finalizando, então, eu gostaria de dizer que, sim, pacientes que evoluem com formas graves de COVID apresentam diversos fatores de risco para candidíase invasora e aspergilose pulmonar, pacientes com sepse, hipotensão, infecção de corrente sanguínea por cândida deve ser lembrado, sobretudo naqueles indivíduos que ficaram mais do que 7, 10 dias expostos a diversas combinações de fatores de risco para cândida, indivíduos multicolonizados e, por último, a aspergilose invasiva tem sido descrito, ainda pouco, mas tem sido documentado em pacientes com COVID grave, sobretudo acima de 60 anos, com doença pulmonar obstrutiva crônica, expostos a corticoide e, efetivamente, deve ser lembrada a sua investigação com o limitante de que é difícil a realização de broncoscopia nesses pacientes. Muito obrigado pela atenção e estou aberto às perguntas. Muito obrigado, professor Arnaldo. E a gente tem algumas perguntas, agradecer novamente pelas excelentes palestras. E eu vou começar com algumas perguntas. Eu vou começar primeiro com
o Evaldo, eu gostaria, fizeram também uma pergunta em relação sobre coleta de aspirado, mas se você poderia comentar um pouquinho sobre o diagnóstico dessas infecções. Eu sei que foi falado na semana passada, mas como você aborda mais ou menos o diagnóstico dessas infecções bacterianas pulmonares, e até comentam aqui, porque geralmente eles não têm muito acúmulo de secreção, eles têm uma tosse geralmente seca, e só que eles não expectoram muito por causa do bloqueador neuromuscular. Então, como seria a abordagem do diagnóstico dessas pneumonias, uma PAV, nesses pacientes com COVID, e se a procalcitonina teria algum efeito aí no diagnóstico dessas pneumonias? Vinícius, eu trabalho num hospital modesto, um hospital privado, onde a gente não tem acesso à procalcitonina. Nos lugares onde você tem acesso à procalcitonina, hoje a procalcitonina é um marcador importante, vem se consolidando, e eu acho que é um elemento chave para você guiar as condutas. No Hospital das Clínicas, eu pedi até para a Thaís também estar aqui com a gente para dividir a experiência lá da CCH do HC, a gente tem utilizado, é possível utilizar em algumas situações. Eu acho que a procalcitonina é muito importante. Parte da dificuldade que tem do diagnóstico, além dessas questões mecânicas que você coloca, também é do receio, do medo que as pessoas têm em relação a se infectar pela Covid. Uma das primeiras meta-análises lá que eu mostrei, você vê que ela vai apenas até março. De lá para cá, a gente mudou muito as práticas, então estamos nos aproximando cada vez mais das práticas habituais, desde que a equipe esteja com EPI. Então, tirando a dificuldade ventilatória que você tem de desacoplar paciente, fazer broncoscopia e outros procedimentos invasivos, as práticas de aspiração de secreção, na medida do possível, elas devem ser feitas com o profissional estando protegido. Colher hemocultura, com todas as críticas que a gente tem, de eventualmente não ter uma recuperação em percentual suficiente de patógeno, mas faz parte também. Eu acho que vai ser essa tríade, Vinícius. Você ter a procalcitonina, o aspirado de secreção da maneira tradicional e, eventualmente, você ter uma hemocultura positiva que te ajude, né? Infelizmente, o tratamento empírico ele vai prevalecer, e você veja que eu procurei muito na literatura, fiz mais de uma vez, esperei para fazer revisão, e as publicações elas são muito esparsas. Eu tenho notícias que tem aí, eu até conversei com a Thaís e com a Silvia sobre isso, a gente tem uma ideia, eu tinha uma ideia de eventualmente fazer um apanhado junto com vários serviços CCH para ver o que aconteceu com essas floras. A Silvia já começou a fazer isso, está analisando, mas ainda não vi nada publicado. Não sei se a Thaís já tem algum resultado que você possa dividir aí com a gente, Thaís. Oi, gente, boa noite. Então, Vinícius, só para falar um pouquinho da procalcitonina, eu mostrei esses dados na apresentação da semana passada. A gente começou a coletar procalcitonina em paciente que tinha o critério de definição de PAV epidemiológico pelo controle de infecção hospitalar, então colhia secreção traqueal, introduzia antibiótico, colhia procalcitonina. E aí a gente comparou depois quem realmente tinha PAV e quem não tinha PAV, a média da procalcitonina em quem tinha a PAV com isolado bacteriano na secreção traqueal foi maior do que em quem não tinha. Então, mas não teve diferença estatística significante numa análise bem preliminar desses casos, tá? Mas ela ajudou bastante a gente quando tinha duas medidas consecutivas de Procal baixa, de tirar o antibiótico, porque o que a gente tem visto é o uso de antibiótico de amplo espectro, porque a gente realmente não consegue diferenciar a fase inflamatória da COVID de uma co-infecção bacteriana, porque a imagem não nos ajuda. Então, eu acho que ela vai servir bastante para ajudar o infecto, o controlador de infecção hospitalar a tirar o antibiótico mais precoce nesses casos que são mais graves. E com relação aos dados de infecção hospitalar de multiresistentes, a gente tem um trabalho de 10 centros que a gente está juntando as casuísticas de dados de infecção de corrente sanguínea e de pneumonia associada à ventilação
mecânica, comparando esse semestre da Covid, de fevereiro a junho de 2020, com os dados de 2019, para ver se realmente aumentou incidência e se aumentou multi-R. Então, também mostrei os dados que eu tenho dos 2 hospitais que a gente participa. A densidade de incidência para a gente não mudou, porque assim, o nosso denominador também está maior, então a taxa está sendo diluída, mas numericamente a gente viu muita infecção de corrente sanguínea, muita pneumonia com todas as dificuldades do critério diagnóstico. E a gente estava até falando com o Edu, a gente está vendo muita enterobactéria, e eu falei para o Arnaldo também, no servidor, a gente está com umas 15 candidemias em paciente COVID, e tudo albicans, então talvez não seja catéter, porque assim, tem funcionário novo, enfermagem terceirizada que veio para atender COVID, médico que veio para, né? Mas não é isso, eu acho que os pacientes translocam de trato gastrointestinal, tanto cândida quanto o enterococo, que a gente está vendo bastante, quanto o enterobactéria. Para a gente, acineto resistente a carbapenêmico, Kleber resistente a carbapenêmico e áureo são os patógenos que a gente está vendo dos casos de infecção hospitalar. Muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Evaldo. Eu acho que várias perguntas já foram até respondidas, que a Thaís e o Evaldo falou sobre bactérias multiresistentes, essa mudança, se está vendo mais pseudomonas ou acineto. Por exemplo, lá no nosso serviço a gente está vendo ainda pseudomonas, a gente vê umas KPCs, a gente não vê acineto, por exemplo, acho que depende muito da microbiota do hospital o que está lá. O que eles perguntam, Evaldo, depois eu vou passar para o professor Arnaldo, que eu também tenho algumas perguntas para ele, protocolos, vocês sabem algum protocolo sobre PAV para bacilo gram-negativo ou para COVID? Perguntaram se tem algum protocolo específico, se vocês sabem na literatura. De tratamento? Sobre manejo e tratamento de PAV em COVID. Não sei, Thaís, não sei se você viu, mas pelo menos na revisão não vi nada de diferente. A gente tem conduzido os pacientes como pacientes críticos habituais, quer dizer, e com toda essa dificuldade anteriormente colocada. Já tem uma expectativa de que mudasse um pouco o perfil, porque muitos pacientes são pacientes que não têm histórico de ter internação anterior, de ter manipulação prévia. Isso foi uma percepção inicial, mas conforme esses pacientes foram ficando mais graves e mais manipulados, e eu acho que a Thaís foi muito feliz no comentário que ela fez, isso foi muito perceptível. A chegada de novos profissionais, essa contratação em massa que foi feita de novos profissionais, aumentou muito a infecção de corrente sanguínea. A gente começou a ver um quadro de bastante iatrogenia, mas a priori, do ponto de vista de conduta terapêutica, a gente manteve todos os protocolos pré-Covid, nada específico. Eu acho que o protocolo tem que ser baseado na epidemiologia local, né? Então, o que você está tendo de micro-organismo isolado, tentar guiar a sua terapêutica empírica, mas, sem dúvida, acho que os gram-negativos e não descobrir o Staph aureus aí no protocolo de PAV. O que a gente viu, o consumo de ceftriaxona, não sei se vocês viram isso nos hospitais de vocês, consumo de ceftriaxona, DDD de ceftriaxona nas UTIs, foi lá em cima, porque, óbvio, o paciente chega tomando ceftriaxona e macrolide. Então, isso certamente contribui para você ter o multi-R lá na frente, né? Muito bem. Agora, para o professor Arnaldo, na verdade, isso era uma das perguntas que acho que a Thaís já começou. Por exemplo, lá nas candidemias do nosso serviço, acho que metade é Candida albicans, metade é não albicans. Eu vi que aqui no Hospital São Paulo, a maioria era não albicans. Também, então, talvez no COVID, qual é a hipótese que teria uma mudança aí, ou não albicans, ou mais albicans, ou vai depender do serviço? A pergunta outra que eu ia perguntar, que eu vou perguntar, é sobre terapia empírica. Perguntam muito. Porque como estão vendo muito terapia precoce, ou terapia empírica ou preemptiva nesses pacientes com COVID. E perguntaram sobre Galacto, se o cutoff da Galacto seria diferente no secreção traqueal. Bom, olha, obrigado pelas perguntas. Eu queria só voltar ao que estava comentando a Thaís e insistir. Os pacientes com COVID são ótimos translocadores. Então, não olhem só para o catéter.
né? Por isso que eu trouxe aqueles slides trabalhando a agressão do enterócito pelo SARS-CoV, a questão do diabetes, a hipotensão, a hipóxia, e todos esses indivíduos graves, todos não, mas a maioria tem 60 anos, tem 60, 70, né? Então, esses indivíduos, qualquer hipotensão dá sofrimento visceral, né? Esses indivíduos com hiperinflamados, com hipotensão, eles têm sofrimento. Então, eu não tenho dúvida que a translocação, e se você olhar as espécies, mesmo as não álbicas, você vai ver tropicalis, né? Então, não estamos falando de Parapsilose guillermondi, nós estamos falando de espécies que translocam. Então, eu acho que a questão que o Evaldo começou, do paradoxo de tudo que a gente vê de infecção, que é muito pouco documentada. É verdade que documentar pneumonia nesses indivíduos bacterianos não é fácil, mas existe 90% de uso, né? E as pessoas vão escalando, o paciente vai ficando mais grave, ele troca o antibiótico, né? A procalcitonina, que é interessante que está falando da Thaís, quer dizer, talvez ela tenha um ótimo valor preditor negativo quando ela está normal, mas o aumento da procalcitonina você vê em forma grave de Covid, né? Se você analisar a Covid que morre, Covid que não morre, é verdade que você pode falar que os que morreram provavelmente tinham mais infecção bacteriana, mas eles têm procalcitonina muito alta. Então, talvez... então, a gente está meio na mão. Se a gente está meio na mão para infecção bacteriana, imagina para fungo, né? Imagina. Então, assim, os fatores, as regras preditoras do Ostrowski, a regra preditora que a gente fez aqui para o Brasil, ajudado pela Thaís, em que a gente via dias de catéter, antibiótico, a cirurgia e nutrição parenteral, ela é muito protagonista. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que fazer um estudo caso-controle, isso a gente já está trabalhando, na verdade, um protocolo, já conversei isso com a Thaís, para a gente entender o que pode ser de elemento diferencial para fazer terapia empírica nesses pacientes. O problema da terapia empírica, o primeiro deles é que a gente está cheio de estudo randomizado mostrando que ela não funciona fora do Covid, né? O último deles é um estudo feito com 300 pacientes, 150 em cada braço, utilizando pacientes em ventilação mecânica, colonizados por Cândida, e a micafungina empírica não reduziu a mortalidade. Eu não estou dizendo para você não fazer. O que eu estou dizendo é que se você fizer, tenha um pacote de descalonar e retirar de quem não precisa. Como a gente não usa biomarcador, pelo menos procurar, naqueles que você indicou, vigilância de colonização, não estou falando para você fazer isso em toda a UTI, mas você chegou à conclusão que o paciente merece um antifúngico. Veja se ele está colonizado na urina, na traqueia, na boca, e se ele não tiver pelo menos 2 sítios, não é candidemia. Entendeu? Então, essa pode ser uma estratégia, pelo menos, para você retirar equinocandina desnecessária. A pergunta sobre a galactomanana, não é isso, Vinícius? O cutoff da galactomanana mudaria se fosse secreção traqueal. Então, essa é uma discussão que está naquele documento de consenso que a gente está tentando fazer, que está uma briga enorme. Metade quer, metade não quer olhar a secreção traqueal. Aqueles que querem olhar a secreção traqueal, e no Brasil, um dos indivíduos que mais tem experiência com isso é quem perguntou, é o Valério Aquino, meu amigo gaúcho. Um abraço ao Valério Aquino. Precisa dar voz para ele falar o que ele pensa, porque ele tem muita experiência com secreção traqueal, num estudo de tese que ele fez, e ele só viu falso positivo. Só viu falso positivo. Então, a secreção traqueal tem muita cândida, tem muita bactéria, tem muito tudo. E aquilo acaba dando falso positivo. Quem está querendo validar está usando um threshold de 3. Da onde eles tiraram isso, não me diga, porque tem 30 casos descritos no mundo de Covid. Eu acabei de te falar aí. Mas eles chutaram 3. Né? Então, vamos ver se isso gruda, se mais alguém está avaliando isso. Mas é perigoso. Talvez seja mais interessante você ver se há isolamento mais de uma vez e, sobretudo, exame direto. Aspergilose sem exame direto positivo, carga fúngica baixa. Aspergilose com
exame direto positivo, carga fúngica alta. Você tem doença refratária, você já fez o que você pôde, o paciente continua com dificuldade de sair, considere a possibilidade de aspergilos. Desculpe falar tanto. Eu posso fazer uma pergunta para o Arnaldo? Claro. Arnaldo, você não acha que utilizando tanto corticoide para terapêutica de SARA no COVID, não era de se esperar que a gente tivesse mais aspergilose do que a gente está vendo? Então, Thaís, obrigado pela pergunta. Sem dúvida, quer dizer, agora é curioso, porque se você pegar essa literatura enorme de 35 casos, 1/3 deles só estava com corticoide. O resto estava sem corticoide. Então, claro que o corticoide é um componente muito importante, mas o DPOC, a asma grave, né? A gente já conhece isso de outros cenários, né? Eles igualmente incrementam o risco, né? A idade, a imunossenescência. Então, eu acho que o corticoide é um elemento, sem dúvida alguma, mas há outros aí que podem igualmente contribuir. O inibidor de interleucina 6, a interleucina 6 é fundamental para organizar a resposta de imunidade celular para aspergilos. Se você tomou corticoide, continua hiperflamado, continua em insuficiência respiratória, o pessoal vai lá e te dá IL-6. Pode apostar que isso vai ter aspergilos. Muito obrigado. O Evaldo, agora eu passo para você. Teve algumas perguntas ainda sobre a coleta. Eu acho que teve essa discussão, né, Thaís, semana passada, sobre coleta do traquequer ou não. Agora eu não lembro se foi na semana passada ou não. Então perguntaram se talvez está tendo muita colonização ou contaminação quando coleta no traquequer. Perguntaram se burkholderia é um agente que vocês estão vendo ou não. Eu pelo menos, não estou vendo burkholderia no nosso serviço. Acho que vai depender do serviço. E se essas infecções bacterianas vão ter um impacto no futuro, que eu acho que ninguém sabe, sobre fibrose ou BUP, quando eles têm infecção secundária. Bom, em relação a BUP e fibrose, quer dizer, o pulmão é um campo de batalha e o grau de destruição é importante. Então, por mínimo que seja, é possível que a gente tenha sequelas a longo prazo, e isso, como o Vinícius falou, o tempo vai mostrar, né? Mas quanto mais grave, quanto mais processo inflamatório, quanto mais fibrose, quanto mais doença de base pulmonar, seguramente mais a gente vai ter lesões. BUP, eu pessoalmente não vi, acho que é difícil também, porque você não consegue invadir esses pacientes, e nos dados de necrópsia que a gente viu, pelo menos eu não me lembro de ter visto descrição de lesões compatíveis. Pelo menos o foco maior estava naquele quadro de trombose, os fenômenos trombóticos, né? Em relação a bactérias e flora, eu concordo com você, Vinícius. Cada hospital tem a sua experiência e a contaminação ela é presente. A gente sabe que a coleta é sempre difícil e você fica muito difícil separar o que é colonização, o que é realmente um agente infectante, né? Thaís, você quer fazer um complemento? Vinícius, a gente começou a ver cultura de secreção traqueal polimicrobiana, crescendo 2, 3 bactérias, às vezes 4 bactérias. E aí a gente passou para pediu para a fisioterapia coletar a secreção traqueal, não sendo pelo TraqueCare. Abrir o sistema e coletar a secreção traqueal, isso diminuiu as culturas de secreções traqueais que eram polimicrobianas. Então, se você coletar do TraqueCare, certamente você está coletando colonização do sistema que não vai refletir a sua realidade. Então, o melhor é você coletar do sistema aberto com o bronquinho e não coletar do TraqueCare. E a burkholderia, a Covisa está fazendo um levantamento com todas as CCIHs perguntando se estão isolando burkholderia em secreção traqueal, porque eu acho que teve uma contaminação do clorexidina utilizado para higiene oral. Então, eles queriam saber se quem isolou burkholderia em secreção traqueal, se o paciente estava fazendo descontaminação da cavidade oral com clorexidina ou não, e se a CCIH acha que pode ter relação, porque eu acho que teve um lote de clorexidina oral contaminado com burkholderia. Então, precisa prestar atenção se realmente tiver burkholderia na secreção traqueal. Agora eu vou mudar de novo para fungo.
Professor Arnaldo, perguntaram sobre se o PCR ajudaria aí, junto com a galactomanana, para fazer diagnóstico e para comentar um pouquinho mais sobre essa diferenciação de colonização, que o senhor comentou, de colonização e infecção. Se você tiver uma secreção ou um lavado com aspergilos, como você diferenciar se é uma colonização ou está causando doença mesmo? Obrigado pela pergunta, Melissa Xavier. Professor Eduardo, a SPI está com audiência do Rio Grande do Sul. Aqui eu agradeço os amigos do Rio Grande do Sul que vieram ver aqui a SPI. Então, professora Melissa, então, olha, a combinação de biomarcadores é uma boa estratégia para você se livrar dos colonizantes e dos falsos positivos. Como é que eu combino o biomarcador? Eu posso fazer a pesquisa do biomarcador na traqueia e procurar um no soro que seja mais sensível do que a galactomanana. Então, em alguns cenários, né, isso é uma coisa que está sendo explorada também, mas que você não tem no Brasil, é você fazer glucana. Porque a glucana tem muito falso positivo. Mas uma glucana positiva, um pulmão ruim, Covid, fator de risco e uma secreção traqueal positiva, a somatória disso aumenta a possibilidade de você estar mediante um indivíduo infectado. O PCR é a mesma coisa. O problema do PCR em tempo real é que você precisa, na secreção, você precisa fazer um threshold para ver quantos ciclos, qual é a menor quantidade de ciclos para amplificação que se associa à doença. É a mesma coisa que pneumocistes. Se você fizer PCR para pneumociste, em DPOC, em HIV, em transplantado renal, você vai ficar assustado, você vai achar que está todo mundo doente e não está. É colonização. Então, você estabelece um threshold para você ver o número de ciclos que se associa à doença. Você teria que fazer também essa validação. Então, a gente não tem. Mas eu acho que é por onde deve seguir. É você combinar biomarcador, seja glucana, seja PCR, com uma secreção, um dado de secreção para aumentar a positividade. Então, essa é uma estratégia. Foi essa a pergunta? E o que eu disse do exame direto, isso é uma coisa antiga, já descrita. Na verdade, o Emílio Bolza sempre discutiu isso. Se você tem um indivíduo em terapia intensiva que tem isolamentos repetitivos e todos eles com exame direto, a chance de ser aspergilose invasiva é muito maior do que aquele indivíduo que você só tem um isolado ou que você tem o isolado e não tem exame direto positivo. Então, essa seria outra maneira um pouco mais raiz, né, de você diferenciar. O problema é que você demora mais uma semana para fazer o diagnóstico, né, porque o aspergillus demora 5 dias para crescer. Agora, eu tenho uma pergunta também, eu acho que essa vai para o Evaldo e para a Thaís. A gente está trabalhando muito em covidários, né? E a gente tem muito bactéria multiresistente. E daí, aonde está acontecendo a transmissão? Todos os pacientes estão em isolamento de contato e isolamento aerosol. E a gente sempre falou que a transmissão geralmente é cruzada, de um paciente para o outro. Se todos os nossos funcionários estão entrando nos quartos isolados, com paramentação adequada, e higienização das mãos sempre precronizando, como vocês acham que eles estão colonizando e tendo essas infecções? Olha, Vinícius, eu queria ter essa fé que você tem, que todo mundo faz tudo direitinho. A começar dos médicos, né? Eu acho que um dos grandes problemas que a gente vem enfrentando no Covid, e eu sempre bato nessa tecla, é o se acostumar com o Covid. Eu acho que no começo a gente era muito mais rigoroso do que a gente é hoje em dia. O fato de muita gente ter se infectado e acreditar que está imune também contribui muito para essa certa, não ia falar o termo negligência, mas talvez seja muito forte, né? E a outra situação é esse turnover de pessoas. Entrou muita gente nova, né? E muito, por exemplo, lá no HC,
No Dia dos Pais eu dei plantão, tinham 8 residentes, nenhum era da Infectos. Você tem residente de tudo que é área, você tem médico de tudo que é área atendendo nesse esforço coletivo, e que às vezes não tem o mesmo cuidado que a gente tem. Então, eu acho que é um híbrido, Vinícius. Eu acho que as infecções, elas vêm ainda de forma cruzada, porque a gente está falhando nas medidas de prevenção e controle, como eu mostrei que a literatura, inclusive, cita isso, né? E num primeiro momento até por falta de EPI, ou por mobilização, ou por superlotação, e hoje eu acho que a gente vive num cenário que é um pouco um híbrido disso, um pouco de descaso, um pouco de descuido, e muito de falta de treinamento mesmo de todas as pessoas, por mais que a gente treine. No dia eu fiz uma blitz no UTI Covid, foi uma tristeza, quer dizer, o que eu vi lá de coisa errada, e aí o que você faz no profissional desse? Não sei, Thaís, qual que é a tua visão? Vinícius, a gente também esperava que, com o medo de adquirir a doença, que os profissionais de saúde fossem higienizar as mãos, como a gente sempre preconizou lá na era pré-Covid. Mas eu acho que, assim, a partir do momento que a gente começou a fazer coorte de pacientes Covid positivos, então, principalmente em unidade de terapia intensiva com salões abertos, porque era todo mundo já Covid positivo, a gente começou a flexibilizar, falar, então você não precisa trocar o avental entre cada paciente, você fica com o mesmo avental e vai fazendo os cuidados. E aí eu acho que a gente começou a ter transmissão de multi-R. Então, o que a gente começou a fazer? Quando o paciente tinha multi-R, o profissional colocava um segundo avental. Mas é óbvio que isso tem custo, mas eu acho que, assim, óbvio que teve transmissão cruzada, eu acredito que teve, porque é o que o Walter falou, nem todo mundo higieniza as mãos todas as vezes que precisa higienizar, e muito pessoal novo, recém-formado, enfermagem recém-formada, está trabalhando com pacientes extremamente graves e inexperientes, então ia dar banho no doente e perdia o catéter, pronava o doente e perdia o catéter, perdia a traqueostomia, então nessa situação você tem uma contaminação intraluminal para ter infecção de corrente sanguínea, fora a translocação que está acontecendo nesses pacientes. E, mais ainda, o uso de antimicrobianos, que eu acho que isso contribuiu para a gente ter multiresistente. O paciente estava na UTI com 3 dias de internação, com 5 dias de internação, tomando vanco, meropenem e polimixina. Então, acho que certamente isso também contribuiu para a gente, o uso de antimicrobiano de largo espectro, para a gente ter multiresistência. Edu, o que você acha? Eu acho que a gente acabou também de fazer esse levantamento, até mandamos já para o Infection Control, foi aceito já como artigo, e é exatamente isso, né? O pessoal, na sobrecarga de trabalho, muitas vezes na UTI, as questões técnicas que vocês já levantaram, falta de experiência, o maior problema é troca de luvas, não é nem de avental. Muitas vezes eles têm 1, 2 pacientes para cuidar, 2 pacientes, vai lá, mexe no equipamento, sai. A questão da limpeza concorrente, muito ruim, muito ruim. Quer dizer, a colonização em volta do paciente é muito importante nisso, né? Porque é um profissional que está muito dedicado ao paciente e as práticas, como o Evaldo comentou, as práticas de prevenção ficaram em segundo plano, né? Existe um cuidado muito excessivo. E são pacientes, vejam, que têm 7, 8 bombas de infusão, né? Imagina a manipulação de tudo isso, diluição de medicação. Então, realmente, é um paciente diferente, né? Mas também vamos lembrar, né, que a gente já vem nas nossas UTIs, né, nós que estamos aqui em São Paulo, que já vivenciamos isso, já com um aumento de multiresistente, né? As KPCs, resistência já em torno de 50%, 60% aos carbapenems, né? As Klebsiellas, né? Não as KPCs, as Klebsiellas com 50%, 60% de resistência a carbapenem. A Cineto, dados da Secretaria da Saúde das UTIs de São Paulo, próximo de 90% de resistência a carbapenêmico, né? Então, já vem de uma... A gente tem uma pandemia interna, um paciente grave nas nossas UTIs que já tem um histórico de multiresistência.
Então, como é que eles estão se colonizando? Você já tem um ambiente propício para isso, né? Eu acredito que é uma somatória mesmo de coisas e a gente vai precisar realmente alterar essa realidade, né? Eu acho que talvez se a gente for avaliar o que erramos aí nessa situação toda, foi não ter se preocupado tanto com bactéria multiresistente nesse caminho, né? A gente se preocupou muito com o Covid, mas deixamos talvez um pouquinho de lado a questão da resistência bacteriana, que a gente precisa rediscutir isso, catéter, PAV, no paciente Covid, com todas as dificuldades que a gente tem de terapêutica. Edu, aquela meta-análise que eu descrevo, eu apresentei até março, e a gente notou isso que você está falando, esse meia-culpa que a gente faz, quer dizer, a pandemia, dentro da pandemia, ela se modificou muito, né? E realmente, você acha, então, que a gente, se voltasse o filme, certamente a gente teria outro impacto. Você acha que o medo influenciou nisso? Eu estou aqui pensando, conversando, quer dizer, foi muito impactante para todo mundo. Eu acho que foi, de repente, como se caísse um cometa, um meteoro no meio da prática médica, um monte de gente chegando, e você faz uma observação que realmente a gente precisava fazer, né? Ninguém estava preparado para isso, né? Isso. Na observação que nós fizemos, né, e o pessoal bem treinado, o TI com um treinamento excelente, onde a taxa de soroconversão para a Covid foi uma das mais baixas de todo o hospital. A gente fez uma avaliação de pesquisa de anticorpos nos profissionais do hospital e a menor taxa de conversão foi na UTI Covid. É interessante isso. Os profissionais foram os que menos se infectaram, foram exatamente na UTI Covid. Entretanto, você observa as práticas, né, de troca de luva, de avental, entre pacientes, ela é subestimada. O profissional tem medo até de tirar a luva para examinar entre um paciente e outro, com risco de se contaminar, porque isso existe a preocupação, o medo disso. Então, realmente, quer dizer, você mudou a prática de prevenção de infecção para uma prática de prevenção ao Covid, né? E nem sempre isso é igual para o profissional de saúde, porque uma é autoproteção e a outra é de transmissão cruzada, são coisas diferentes, né? Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante nessa pandemia. E só para complementar também, uma coisa que eu percebi é que a gente percebeu que também aumentou o número de hemoculturas positivas com agentes colonizantes, igual estafilocoagulase negativa, que não tinham infecção. E a percepção, além dos profissionais, eles entram rápido, entendeu? Eles querem entrar rápido e fazer tudo rápido, entrar o menos possível no quarto. Então, eles não mudam o decúbito do paciente, eles coletam hemocultura rápida e, além disso, mudou todos os protocolos. Antes, o laboratório ia coletar as culturas dentro da UTI. Daí mudou, não, agora a enfermeira é responsável e o técnico por coletar as culturas. Então, tudo isso fez também o aumento dessas infecções aí que a gente considerava que talvez que não eram infecções, que eram colonizantes ou contaminantes. Eu acho que tem uma pergunta aqui para você também, o Evaldo. Estão perguntando se na vigência de polimixina, se a gente está vendo outros agentes multiresistentes, quem está usando polimixina, talvez empiricamente. Eu acho que ela fez essa pergunta para ver se o que está aparecendo quando você está usando polimixina, outros agentes são vistos multiresistentes. Não, eu pessoalmente, no hospital que eu pratico o controle de infecção, não vimos, não percebemos, mas o problema da resistência à polimixina já é detectado, como quase que endêmico. Lá no Instituto Central tem, e em outros hospitais também é bem registrado. E eu acho que com essas práticas que a gente está descrevendo, só pode ter aumentado, mas eu ainda não vi esse número, não encontrei na literatura nenhum dado, e
eu acho que esse trabalho que a Thaís citou, que eu citei também rapidamente ao passando, que está se comparando a prevalência de isolados no período pré-pandêmico com o período pandêmico, vai responder essa pergunta. Você tem algum dado preliminar já, Thaís, de resistência à polimixina lá do HC? Então, a gente tem visto sim, viu? Mas assim, não sei se mudou de endemicidade por uma epidemia aí no Covid, mas a gente tem visto a cineto resistente à polimixina e Kleb resistente à polimixina em pacientes em UTIs Covid. A gente tem visto sim, que eu acho que é um pouco do uso abusivo, não sei abusivo, mas enfim, pelo fato de a gente tomar muito precoce antibiótico de largo espectro. E Vinícius, só fazer um comentário que você falou que as pessoas querem entrar pouco no quarto com medo do Covid. Eu já escutei para uma infecção de corrente sanguínea por um Staphylococcus aureus oxacilino sensível, que o médico falou, vamos dar daptomicina porque é uma vez ao dia, ao invés de dar oxa, que precisa entrar 4 vezes ou 6 vezes ao dia, vamos dar daptomicina para um Staphylococcus aureus. Então, as pessoas pensam nisso mesmo, né? De economizar as vezes que precisam entrar dentro do quarto para não manipular o doente por conta do medo do Covid. Ô Vinícius, esse teu comentário também foi muito bom, porque assim, a gente já treinou e retreinou todo mundo em coleta de hemocultura, mas eu acho que você foi no cerne, quer dizer, o medo, né? A gente observou o mesmo fenômeno, aumentou muito esse perfil de isolado em hemocultura. Bom, então já são 9h30, então a gente vai encerrar. Foi muito interessante, muita pergunta interessante, aulas maravilhosas. A Thaís fez uma participação especial, excelente aí nessa discussão. Então eu agradeço todo mundo, agradeço pelas perguntas, pelas palestras e convido todos, né, doutor Eduardo, para a próxima semana que temos temas aí interessantíssimos, né? Agora o professor Eduardo vai finalizar. Muito obrigado a todo mundo. Acho que esses eventos têm sido um enorme sucesso, né? Nós tivemos 200 pessoas aí no meio do evento, agora estamos finalizando com 143, quer dizer, numa terça-feira, 9h30 da noite, aonde que a gente conseguiria uma atividade com essa característica, com uma discussão, um debate tão rico assim, né? Então, realmente maravilhoso, fico super feliz que está dando certo essas atividades. A gente sempre, como sociedade, busca, né, caminhos aí para que a gente possa contribuir com uma informação de qualidade, com uma educação continuada de qualidade. E eu acho que a gente está conseguindo aí ter um impacto muito positivo em tudo isso. Semana que vem vamos discutir terapêutica dessas bactérias multiresistentes, vamos aprofundar um pouco isso. Então, será certamente uma discussão e convido a todos já. O Randolfo, nosso assessor, já tem colocado aí os links, né? Já estão prontos aí os links, mas a gente divulga mais próximo do evento. E obrigado a todos aí, professor Arnaldo, Vinícius, Thaís, Evaldo. Muito obrigado aí por estarem com a gente nessa noite. Randolfo, obrigado aí por toda a assessoria. Boa noite a todos.